Boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir? Sim, boa tarde. Sim. Obrigada. Bem-vindos ao 6º dia do primeiro encontro BIM para infraestruturas, promovido pelo Ministério da Infraestrutura. Estamos transmitindo todas as palestras na plataforma Teams e em nosso canal Capacita Minfra no YouTube. Hoje nós recebemos Lucimara Lima e Melissa Yamada com a apresentação Estratégia BIM Paraná e implantação do BIM no VAR. Lucimara Lima é arquiteta, urbanista e coordenadora técnica na Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná. Melissa Yamada é arquiteta e urbanista no Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. Em seguida, receberemos Guilherme Borges, coordenador de implantação na Concremat Engenharia e Tecnologia, com a apresentação Aplicação do BIM na construção e gestão de ativos. Os palestrantes estarão disponíveis para responder as perguntas do público inscrito, que nos acompanha aqui no Teams, após as apresentações. Então, envie sua pergunta no chat da reunião. Pedimos que permaneçam com seus microfones desligados e desejamos a todos um bom evento. Lucimara e Melissa, sejam bem-vindas. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite, e a oportunidade de compartilhar um pouquinho do nosso trabalho com vocês. Vou compartilhar aqui minha tela. Bom, então vou falar um pouquinho para vocês sobre a estratégia BIM no Paraná. A gente intitulou Paraná Rumo à Inovação Digital nas Obras Públicas. Essa apresentação está dividida em 2 momentos. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho da contextualização e do planejamento, e depois um pouquinho da estratégia, como um todo. Bom, então, nós somos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística. A Secretaria hoje tem 3 departamentos. O nosso departamento é o Departamento de Gestão da Inovação para Planos, Projetos e Obras. E o nosso papel, então, é planejar, regulamentar e implantar ações de melhoria na gestão de projetos e obras no âmbito da CIU. A Melissa, hoje ela está dotada do PEC, a gente tem 3 vinculadas, então que seria a parte de rodovias, ferrovias e também a administração dos portos de Paraná, Paranaguá e Antonina. Bom, bem rapidamente, só para a gente alinhar, não sei se o pessoal já está familiarizado com o tema, mas BIM para a gente aqui é construir virtualmente, resumindo. Então, é uma modelagem da informação da construção que permite aí um processo integrado, você consegue ter vários benefícios a partir dessa modelagem. Em relação às dimensões, a gente define ali o 3D como o modelo mais informação, então o I do BIM é o mais importante, porque o modelo ele carrega toda a informação durante todo o ciclo de vida do empreendimento. O 4D, então, eu estou agregando a parte de tempo nesse meu modelo, então eu consigo vincular a um cronograma de obra, consigo simular esse cronograma de obra. O BIM 5D está atrelado, então, a custo, então eu consigo inserir informações para a parte de custo, consigo extrair os quantitativos e fazer links externos, ou até utilizar ferramentas específicas para orçamentação. E para a gente aqui, pelo menos o BIM 6D, entra na parte de operação e manutenção. Existe uma divergência ainda na literatura em relação ao que é o BIM 6D, alguns entendem como sustentabilidade, mas aqui no Paraná a gente definiu como operação e manutenção. No começo, em 2014, quando a gente começou a entender a metodologia, entender os seus benefícios, a gente, primeiramente, pensou em como que a gente ia planejar essa implantação. E para isso a gente precisava entender para que a gente quer BIM. Então, a gente definiu como uma forma de melhorar tecnicamente a qualidade de projetos e obras, e naquele momento, então, iríamos atuar em 3 frentes, que seria a parte do 3D, visando a questão da compatibilização, a questão do 4D, melhorar o planejamento da obra, execução, e também a questão do quantitativo, ali ter orçamentos
mais reais ali, evitando, né, claro, os aditivos de valor. Consequentemente, a gente, né, teria um ganho significativo em relação à antecipação de dificuldades, execução e redução de incertezas, né, maior precisão dos quantitativos, como eu falei, redução dos aditivos, facilitação de acesso à informação, então tem tudo em um único lugar, subsidiar tecnicamente a tomada de decisão, principalmente dos gestores, né. Bom, então, né, resumidamente, então, a gente definiu, né, o que a gente gostaria, né, com a implementação do BIM. Feito isso, partimos para um planejamento, né, que a gente denominou Plano de Fomento ao BIM. Esse Plano de Fomento ao BIM, né, ele possui 6 linhas estratégicas e 22 macroatividades. Em relação à meta, né, a gente definiu como uma meta de governo na época, em 2014 isso, e a ideia, então, era implantar o BIM no DR e na Paraná Edificações. Na época, até 2018, a Paraná Edificações ainda era uma das nossas vinculadas. Dentro das linhas estratégicas, né, então a gente definiu essas 6 linhas, as 22 macroatividades, num primeiro momento, né, a gente definiu como primeira fase 2015 e 2018, que são essas ações, essas atividades em verde, e a segunda fase, então, foi a partir de 2019, que são essas atividades em azul. Vou passar bem rapidamente cada uma para vocês entenderem um pouquinho como que foi esse planejamento. Bom, então a primeira linha é fomentar e promover o aprendizado coletivo nas CI vinculadas, né, o coração dessa estratégia é o laboratório BIM, né, hoje eu estou responsável pela coordenação desse laboratório, e o objetivo, então, era entender, né, a metodologia para apoiar tecnicamente a implantação nas vinculadas. Dentro da primeira linha ainda, né, focamos em capacitações, treinamentos, workshops, encontros técnicos, né. Dentro da segunda linha, ampliar e promover parcerias e convênios institucionais. Então, conseguimos, a partir de termos de cooperação técnica, algumas licenças, alguns treinamentos, né, tivemos um contato com os fabricantes de software, isso sem custo para a administração, né, pensando sempre na lógica de pesquisa e desenvolvimento. A linha 3, promover e apoiar o aculturamento interno, então, por meio dessas palestras, seminários, né, sempre trazendo a equipe técnica, né, para entender, para compreender, né, quais eram os benefícios da metodologia, e também começar a trabalhar um pouquinho, né, na parte prática para ver, né, os resultados. Esse é o apoio do laboratório. Então, aqui algumas ferramentas que a gente teve contato dentro do laboratório, tudo por meio de termo de cooperação, né, não necessariamente todos cederam licença, mas existem vários formatos desse termo de cooperação. Para facilitar a comunicação também, criamos o portal BIM Paraná, ele está em fase de edição, né, de melhorias, e, né, se tiverem interesse, a gente tem bastante material lá disponível. Dentro da quarta linha, fomentar a ampliação da rede BIM na esfera pública estadual. Para isso, nós tivemos a aproximação aí com 2 estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, onde foi formada a rede BIM GovSul, e mais recentemente nós temos o COSUD, né, que é um consórcio sul-sudeste, onde a gente tem os 7 estados, então, discutindo, né, toda essa parte de implantação do BIM, e recentemente também foi criado um grupo de trabalho específico para discutir infraestrutura. A quinta linha, fomentar e promover o diálogo técnico com a cadeia produtiva, entidade de classe e academia. Então, aqui, em 2017, nós conseguimos fazer uma chamada pública, e nessa chamada pública apareceram empresas que já trabalhavam com BIM e que nos auxiliaram, então, na definição, né, de como contratar, o que era possível contratar naquele momento. Então, esse diálogo com os prestadores de serviço, né, com as entidades que já tinham algum conhecimento, foi bem importante para a gente avançar. Mais recentemente, a gente, né, teve o contato aí com os conselhos, CAU e CREA, e também já tivemos algumas reuniões aí com o nosso Tribunal de Contas aqui do Estado.
A linha 6, então, seria apoiar, né, de fato, a implantação do BIM nas vinculadas. Então, a gente separou edificações e infraestrutura, né, até entendendo que a parte de infraestrutura ainda não está tão avançada quanto edificações, então existe um delay aí entre o que é possível, né, se exigir hoje em BIM para a parte de infraestrutura. Só comentando, né, que o DR tem um GT, InfraBIM DR, e aqui a gente conseguiu, então, realizar alguns treinamentos por meio dos termos de cooperação. Entrando no laboratório, né, então o nosso papel dentro, né, do LABIM é dar essas diretrizes de contratação, né, de projetos e obras públicas, e apoio técnico, diretrizes, critérios, formatos. Então a gente coordena todo o processo para que dentro do Estado exista uma padronização, uma unificação aí desses processos. Aqui um dos estudos que a gente realizou junto com o GT-BIM-DR, né, foi uma operação assistida, é um termo de cooperação técnico a Trimble e a Engemap. Esse trecho, né, de uma extensão de aproximadamente 15 quilômetros, nessa interligação, era um projeto que já tinha sido, um estudo que já tinha sido contratado, né, então o objetivo era entender as funcionalidades do Quantum, né, comparar o método tradicional com o que foi realizado, né, com a metodologia do Quantum, e entender quais seriam as possibilidades, então, de adoção dessa ferramenta no DR. Esse estudo, né, ele foi realizado, né, com alguns membros do GT do DR, do grupo técnico do DR. Foi trabalhado, então, o ponto A, né, definido o ponto A e o ponto B, e a ferramenta te permite incluir informações, e cada informação, cada refinamento de informação, ele vai te dando diferentes traçados. Né? Inclusive, ele te permite aqui te dar custo, né? Então, o azul seria o traçado mais barato e o vermelho seria o mais caro. Então, conforme a gente foi inserindo informações, né, mancha urbana, restrição ambiental, então ele vai te limitando, né, te dando os possíveis traçados. No total, então, a gente teve 7 etapas, né, 35 cenários a ferramenta conseguiu fornecer, um total de 385 traçados. Como o comparativo a gente, né, aqui em azul, que seria a alternativa do Quantum, e em vermelho a alternativa do que a gente já havia contratado, né, no perfil que a gente percebe que ficou muito próximo, né, um resultado do outro. Mas o que mais chamou atenção, né, e eu acho que isso motiva a equipe, motiva até a alta direção, né, a investir no BIM, é que tivemos uma redução aí significativa de 8,6% do custo, né, em média 6 milhões, e aqui a questão da produção. Então, o que a gente contratou, né, o traçado foi feito em 30 dias, e aqui no quanto a gente conseguiu desenvolver em 5 dias. Só quero ressaltar, né, que nenhuma ferramenta faz mágica, né, nenhuma ferramenta substitui o engenheiro, ainda mais engenheiros experientes, né, como a gente tem no DR hoje, que é fundamental para a implantação do BIM. Sem o conhecimento deles, não teria como a ferramenta chegar em resultados tão precisos. Então, nesse caso, a equipe que participou, né, o GT, tinham engenheiros, né, que já têm muita experiência na área, e isso facilitou também, né, o resultado aqui do trabalho. A gente não tinha um modelo digital de terreno com uma resolução muito boa, então os resultados poderiam ser melhores, né? E aqui a gente utilizou, né, isso como subsídio técnico para tomada de decisão em relação ao melhor traçado. Em 2018, né, quando a gente teve troca de governo, o BIM, né, a gente começou a ser procurado muito por outros órgãos do próprio Estado e fora do Estado também. Então, entendemos que era um momento de a gente, né, aos moldes do que fez o governo federal, também criar a nossa estratégia estadual. Então, como tinha sido publicado em 2018 na estratégia BIM-BR, né, pegamos a mesma lógica, a mesma estrutura e publicamos, então, por meio de decreto estadual, a estratégia BIM Paraná. A única diferença
que o BIM-BR, né, trata da parte de disseminação do BIM, e nós, naquele momento, entendemos que já tínhamos feito bastante, né, essa questão da disseminação, né, do fomento ao BIM, e, nesse momento, a gente teria que instituir algo que realmente que envolvesse a implantação do BIM no Estado. Então, a estratégia BIM, a gente chamou de Paraná, Rumo à Inovação Digital nas Obras Públicas, né, então o foco, além de fomento, né, continuar com o fomento, mas também focar na implantação do BIM. Definimos algumas secretarias que naquele momento eram fundamentais que participassem desse processo, né, na mesma lógica do BIM-BR, definimos um comitê gestor, né, com os secretários, diretores, e o nível técnico, né, com o pessoal da área técnica desses órgãos. Então, hoje, né, a gente tem a CIU, DR, os Portos e Ferroeste, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né, Paraná Cidade, que faz a ponte com os municípios, a Paraná Edificações, Coapar, Comec, né, a Secretaria de Planejamento, nossa secretaria, né, responsável pela TI do Estado, a Casa Civil, né, puxando como um processo de governo mesmo, a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que nos apoia aí na parte de capacitação, né, por meio das universidades. Hoje a gente tem todos esses órgãos que participam da estratégia já têm seus planos de implantação bem definidos e aprovados internamente, né, cada órgão, entendemos que cada órgão tem suas especificidades, então dificilmente a gente conseguiria fazer um padrão de plano de implantação. Então, cada um, a partir de uma estrutura básica, definiu, né, a sua implantação, sua estratégia de implantação. Né, alguns estão disponíveis, como o do Paraná Cidade, quem tiver interesse pode acessar. Né, ali tem o plano de implantação deles aprovado. Então, dentro do GTEC, o primeiro passo, então, foi desenvolver o plano de implantação, orientar, né, todos esses órgãos para fechamento do plano. Nesse momento, estamos levantando toda a parte de infraestrutura tecnológica para adequar, né, então esse levantamento, na verdade, já está pronto, estamos em vias de licitar, é uma contratação de governo, então fizemos o levantamento a partir dos próprios planos, né, fizemos toda a parte de orçamentação para chegar num valor de quanto seria essa primeira fase de implantação do BIM no Estado. Também focamos no plano de capacitação, né, então definimos qual que seria essa ementa básica aí pensando em 21, 22 e 23, né, 2021, 22 e 23. Estamos também com um termo de referência pronto para contratar um ambiente comum de dados do Estado. Entendemos que o BIM, né, a gestão da informação, ela precisa ser unificada se a gente quer utilizar essas informações futuramente, né, então precisa estar todo em um único lugar e, né, estruturada de uma forma que a gente consiga utilizar posteriormente essas informações. E, por fim, né, a minuta de decreto da adoção gradual do BIM. Aproveitamos a nova lei de licitações e essa regulamentação da nova lei de licitações, como prevê, né, preferencialmente BIM, então já incluímos também um texto ali que define o que seria e como seria essa adoção do BIM no Estado. Então, aqui, bem rapidamente, né, o nosso ambiente comum de dados. Então, a gente definiu fase 1, fase 2 e 3. Não existe algo pronto no mercado, né, já conversamos, fizemos várias conversas com diferentes fornecedores, né, provavelmente teríamos que desenvolver alguma coisa internamente, então a Celepar está responsável por essa parte. Lembrando que ambiente comum de dados, quando a gente fala em questão de projeto, né, é alguma coisa, quando eu tenho a colaboração, né, o compartilhamento de informações referente ao processo de elaboração de projeto, e aqui a gente está falando na parte de gestão da informação durante todo o ciclo de vida dos empreendimentos, né, nível Estado. Então, é bem maior, né, do que a gente costuma ver no mercado. E aqui, né, eu coloquei que a questão do decreto, acho que ele já saiu de consulta pública
para vencer o prazo 30/10, mas ele faz parte também no conjunto de ações estratégicas de aceleração digital nas obras públicas. Então, recentemente o governador assumiu, né, como um dos 3 projetos prioritários do Estado, e por isso nós tivemos aí um momento de aceleração, né, de todas as ações que estavam previstas no nosso plano de trabalho. Juntamente, né, com o decreto, a gente definiu também aos moldes do governo federal o que será, né, exigido a partir de 21, 22, né, 23, 24, 25, 26, e aí, em 26, pretendemos aí chegar na lógica dos gêmeos digitais. Aqui só o conjunto, né, de pacotes que a gente tem trabalhado junto com a nossa Celepar, nossa TI. Estamos, né, finalizando aí para colocar na praça esses editais e também transformar aqui o Laboratório BIM, né, como algo de referência. Então, nesse momento, também buscamos estruturar, né, como equipamentos, enfim, para realmente tornar a referência dentro do Estado. Era isso, bem rapidamente, só para vocês entenderem o contexto, né, que a implantação do BIM no DR, ele faz parte de uma estratégia, né, não é isolado, então a gente tem trabalhado de forma para ser realmente tudo padronizado e unificado ali dentro do nosso ambiente comum de dados. Era isso, obrigada, vou passar a palavra para a Melissa. Então, como a Thaisa e a Lucimara já falaram, meu nome é Melissa, né, estou ali no DR como consultora para a implantação do BIM no DR. Eu vou apresentar hoje, então, um pouco dessa continuidade do trabalho que a Lucimara contextualizou, né? Então, entrando no detalhe do plano de implantação InfraBIM no DR e alguns estudos de caso. Então, né, rapidamente nesse contexto, só apontando, né, especificamente os pontos que a gente veio trabalhando aí desde 2015 junto à secretaria em relação ao plano de fomento ao BIM. Então, né, o DR foi criado na época, né, um grupo de trabalho e veio trabalhando, acompanhando aí os trabalhos junto com a secretaria, participando dessas parcerias, desses treinamentos, das discussões técnicas também. E, ao fim, né, em 2019, a gente tem aí o plano de implantação do InfraBIM do DR. 2020, então, foi marcado para nós como um ano de muitas parcerias e termos de cooperação e possibilitaram, né, a gente trabalhar alguns estudos específicos nesse ano. E esse ano, enfim, ele, né, tá aí ao final com essa perspectiva do grupo de trabalho de infraestrutura dentro do ROSUD, e a gente espera aí formar esse grupo junto aos demais DRs estaduais. Então, dentro da estruturação, né, nós estruturamos aí esse plano de implantação baseado nesses 3 pilares, né, de pessoas, tecnologias e processos, para que a gente pudesse, com tudo isso, definir aí os procedimentos né, de tudo que a gente precisaria aí, né, pensando em uma contratação em BIM, e aí desde planejamento até a própria contratação, especificação de requisitos, acompanhamento, análises, né, de recebimento desses projetos contratados e depois pensando aí na operação, na fiscalização das obras e posteriormente a operação e manutenção. Então, a gente estruturou esse plano, né, fazendo um diagnóstico, primeiramente, a partir de determinadas diretrizes, né, e organizamos, então, uma estratégia com as ações e os resultados esperados que a gente tinha em mente. O diagnóstico, a gente trabalhou, né, nesses 3 pilares também, né, pensando na questão da estrutura física, na capacitação das pessoas, né, dos servidores, e também pensando num fomento aos nossos contratados também, né,
a questão da organização da informação dos dados, e a gente percebeu, e era um ponto muito importante nesse embasamento, né, de todos esses processos que a gente vem definindo, e justamente essa definição dos fluxos, né, desses processos. Então, normatizar e padronizar esse fluxo dessas informações. Então, 2019, a gente teve um ponto importante, foi a aquisição de equipamentos para os servidores do DR, e em 2020, né, veio em parceria a isso, a questão da aquisição dos softwares para utilização, né, de uma suíte da Autodesk, e efetivamente os servidores pudessem, então, passar para essa próxima fase de capacitação e começar a entender e participar desse processo de construção como um todo. Então, em 2019, né, o plano de implantação. 2020, a gente veio trabalhando aí numa discussão de termos de referência e edital para contratação, então, em cima de um caderno técnico, que teve uma versão aí preliminar. 2021, então, a gente tem o horizonte, né, de uma das diretrizes, que é a Estratégia BIM Brasil, que definiu 2021 como o ano, né, para contratação de projetos, e 2022 a gente tinha o horizonte aí do decreto estadual, com a Estratégia BIM Paraná. Então, ano passado a gente veio aí nesse processo de aculturamento, capacitação, né, estudos, definição de projetos piloto, e em cima desses projetos piloto a gente veio trabalhando para entender o que exatamente a gente teria, né, e poderia especificar nesse caderno técnico vinculado ao termo de referência e o edital. Então, no nosso plano, a gente separou em duas fases, né, tendo o horizonte 2021 a contratação de projetos, e aí também em paralelo, né, pensando na questão da estruturação de dados, e isso a gente já vislumbrando, né, a questão da operação. Então, informações e dados a gente precisaria, né, dessas contratações ter mapeado e ter organizado para que a gente pudesse fazer esse acompanhamento aí a posteriori. E na fase 2, então até 2022, a gente tem aí ainda, né, o desafio de discutir a questão da contratação de obras, né, e esse acompanhamento da fiscalização, utilizando as tecnologias compatíveis à metodologia BIM. E a gente tem também como uma meta, né, a questão de aos poucos ir trazendo aí essa parte do desenvolvimento do estudo de traçado para ser desenvolvido internamente. E tudo isso, né, como a Lucimara também já apresentou, né, a gente tem aí algumas metas do porquê, né, dos ganhos esperados e do para que a gente e a gente vem trabalhando aí para implantar o BIM dentro do DR. Então, sempre pensando, né, na questão da melhoria da qualidade dos projetos, qualidade técnica dos projetos, né? Então, pensando que a gente vai ter ali dentro dessa construção virtual uma possibilidade aí de compatibilização dessas disciplinas e de organização dessas informações para poder subsidiar tomadas de decisão e soluções de infraestrutura mais bem direcionadas. Né? E aí pensando também na questão de quantitativos para depois, numa contratação da obra, isso daí também já estar bem direcionado e bem estruturado. Então, dentro da nossa estratégia, né, a gente tinha aí como pano de fundo a estratégia BIM Brasil e a estratégia BIM Paraná. Com esse horizonte, a priori, né, até 2022, agora, com esse decreto estadual, a gente tem aí um roadmap com um horizonte aí maior, né? Temos um pouquinho mais de tempo aí para poder discutir todo esse ciclo de vida de uma obra rodoviária, mas, de qualquer forma, a gente já veio trazendo aí os pontos que a gente pode discutir, né? E a gente já tem insumos e pessoas ou, né,
ferramentas para poder discutir. Então, a gente tem, né, como grupos estratégicos aí, né, esse suporte todo, né, do governo do estado, com essa estratégia BIM Paraná, junto ao comitê gestor, né, dessa estratégia, representado aí, ordenado pela Secretaria de Infraestrutura e Logística. A gente tem um grupo técnico, né, são servidores do DR, fazem parte do GT e são vinculados ao comitê gestor e fazem essa ponte aí junto às diretorias da instituição. Junto com esse GT e o grupo de trabalho do DR, a gente estruturou esse plano de implantação. Esse grupo de trabalho, ele passou por várias reestruturações aí ao longo do tempo, desde 2015. E nessa última reestruturação, que foi aí início de 2020, quando da organização desse plano de implantação, esse grupo de trabalho a gente estruturou como um grupo de trabalho estratégico. Então, pensando em todos os representantes, né, das várias áreas que fazem parte do ciclo de vida de uma obra. Então, pensando na coordenadoria técnica, na assessoria ambiental, na coordenadoria de orçamento, planejamento, pesquisa e desenvolvimento e a da coordenadoria de operação. Então, para que a gente pudesse ter pessoas discutindo conosco, né, a respeito das especificações necessárias, do que era necessário, né, e a gente poderia implementar e incrementar e melhorar dentro dos processos, pensando em BIM junto a essas áreas e para que eles pudessem disseminar junto às suas coordenadorias. E esse grupo de trabalho, então, ele tem um vínculo aí junto ao LABIM, que foi criado dentro do CPD, e a Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento, e no LABIM também, né, mais ou menos da mesma forma como o LABIM da CIU, ele tem esse papel de estudar, tem as ferramentas e tem a possibilidade de fazer esses estudos para subsidiar essa tomada de decisão do grupo de trabalho e dos técnicos do DR também. A gente foi, né, juntando aí as pessoas que tinham afinidade com o tema e tinham uma visão, né, lidavam com a tecnologia para poder discutir e melhorar, enfim, sempre, né, e a gente pudesse estabelecer de parâmetros aí em relação às contratações. E aí, com tudo isso, a gente montou um grande planejamento estratégico. Então, pensando nas duas fases e pensando nesse tripé da melhoria de processos, da capacitação técnica e da inovação em tecnologia, quais atividades a gente poderia desenvolver em relação a cada um desses itens, para que a gente possa, né, atingir os objetivos lá definidos em relação à contratação, as contratações que a gente almeja. E pensando também, né, de uma forma a deixar esses resultados para, né, para a posteridade, enfim, né, e outros que de repente entrem na instituição ao longo do caminho possam acompanhar tudo isso sem precisar começar tudo de novo, a gente tem aí o objetivo dos nossos guias de contratação. Então, né, sejam os manuais, os cadernos de especificação, né, mas produtos. Então, a gente tem o guia de contratação de projetos, que é um trabalho que a gente vem aí desenvolvendo junto com a Secretaria, e eu vou detalhar um pouquinho mais à frente, e um guia de análise de projetos, que também é um trabalho que a gente vem agora com outras consultorias que foram contratadas pelo DR, para que a gente possa definir determinados critérios de recebimento, né, e de acompanhamento e análise desses projetos contratados. Então, né, focando um pouquinho aí nessa primeira fase, a gente está um pouco já, né, praticamente ao final dessa primeira fase. A gente tem aí, em relação à melhoria de processos, alguns projetos piloto, e vou apresentar também logo adiante.
Em relação à capacitação técnica, também algumas estratégias específicas que a gente acabou adotando, né, um determinado rumo para atingir as pessoas e os técnicos envolvidos, né, junto ao DR, sejam servidores, sejam contratados. E em relação à inovação em tecnologia, a gente teve ali, né, a questão das aquisições, e foi um ponto bastante importante para a mudança de postura dos servidores, e vinham muito desacreditados em relação à questão da implementação BIM dentro da instituição. Então, isso foi um esforço que o pessoal do CPD fez aí durante 2019 e 2020, e resultou numa abertura e numa disposição dos técnicos de discutirem e vislumbrarem aí essa possibilidade. E em relação à questão da gestão de dados, a gente vem aí trabalhando também com o pessoal de geoprocessamento do órgão nessa relação da estruturação de um banco de dados. Porque a gente sabe também, né, que por mais que a gente tenha aí, tem uma outra discussão em paralelo e vem ocorrendo, e além da questão da implantação do BIM, a gente tem para uma parte de planejamento, estudo de viabilidade, né, inicial das definições ali de uma rodovia, de um projeto, né, enfim, a gente tem uma série de informações espaciais vinculadas a um CIE. Então, a gente vem discutindo essa inter-relação desse processo, né, de momentos em que a gente tem o BIM e de momentos que a gente tem o GIS. E aí, com isso, dessa discussão, surgiu ali o DR Mapas PR.gov.br, e é o nosso CIE. E nesse momento ele está, né, ainda está, não está ainda completo, né, está no início do trabalho de estruturação. Então, a gente tem aqui o sistema rodoviário do Estado, né, com as regionais, as superintendências, enfim, tem algumas informações básicas, mas ainda não está funcionando com a sua capacidade total. E aí, entrando, então, na questão da discussão da melhoria de processos e capacitação técnica, a gente veio trabalhando sempre também, né, porque a gente veio aí desse histórico da CEIU, sempre trabalhando com a ideia das parcerias. Então, a gente, né, 2020, como disse, foi marcado por uma série de parcerias que a gente firmou, termos de cooperação, né, 2 grandes pontos foram a parceria com o DENIT e com a Autodesk, e que nos deram aí um subsídio para poder discutir a questão da estruturação dentro, né, com o DENIT, dentro desse processo da implantação dentro do órgão público, né, de forma que eles estavam lidando com determinadas questões. Então, vem sendo, né, bastante construtivo, e com a Autodesk em relação às especificações do até onde a gente poderia, né, e a gente tem como especificar e até onde a gente tem como resolver determinadas questões de modelagem e de especificação de objetos e, enfim, de análises, etc. E com o Rossud também a gente pretende agora iniciar um trabalho também para, né, fomentar, né, auxiliar, no que for preciso, e trocar muita informação em relação a esses processos, até para a gente tentar padronizar, no que for possível, né, essas questões das contratações, das análises, né, de normativas. Em relação às capacitações técnicas, a gente tem sempre, né, já vem de longa data, uma parceria com a Associação dos Servidores do DR, né, a EDER, também sempre promove, na verdade, eventos e encontros técnicos, e a gente aproveitou esses encontros técnicos também para trazer aí essa parte, né, de inovação e tecnologia. Então, no ano passado, quando teve aí essa questão da pandemia e os eventos foram ficando todos online, a gente aproveitou e criou, ao final do ano passado, o InfraShow, que está disponível ali no canal do YouTube do DR,
DR, PR Eventos, e a ideia era justamente essa, trazer o conhecimento técnico dos servidores do DR atrelado à questão das tecnologias. Então, de que forma a tecnologia poderia melhorar e auxiliar esses processos que a gente já vem desenvolvendo e vem discutindo. E, recentemente, a gente teve aí firmou, enfim, uma parceria com a Escola de Gestão do Paraná, que é o órgão do Estado que organiza, né, e tem um know-how aí para poder fornecer cursos e treinamentos para o Estado. Então, nas capacitações, a gente teve, né, além dos eventos ali que estão disponíveis no canal do DR, a gente teve treinamentos, né, no início do ano passado, aí, com esse material todo que o pessoal da CIU produziu ao longo desses anos todos. Então, foi um teste aí até para eles, né, verificarem esse formato e para os residentes técnicos que iniciaram no final do ano passado. E a gente tem aí as operações assistidas, né, advindas dos termos de cooperação. Então, muito nesse caso, né, e nesse ano, muito voltado aí a essa parceria com a Autodesk, para que a gente possa, né, desenvolver esses estudos técnicos, pensando aí na construção do caderno BIM. E falando um pouquinho dos projetos piloto que a gente adotou dentro da instituição, né, a gente acabou escolhendo aí um projeto que foi desenvolvido, ele é um trecho pequeno, um projeto que foi desenvolvido internamente, ele foi contratado recentemente à execução da obra, e como a gente estava pensando, né, no ciclo de vida como um todo de uma obra rodoviária, a gente começou pelo começo. Vamos fazer levantamento com os drones para a gente processar as imagens e ver que informações a gente teria como aproveitar e extrair dessa nuvem de pontos para ver até onde a gente poderia resolver determinadas questões com isso ou não. Então, a gente fez ali um levantamento, que é a nuvem de pontos, né, que foi gerada com esse levantamento desse projeto da PR 151, que é a curva de Carlópolis. Na verdade, ele foi, né, surgiu por uma questão de retificação dessa curva, né, um ajuste, porque ele vem de uma descida, né, ele vem com uma descida ali da serra muito acentuada e tinham muitos acidentes que aconteciam aí ao final dessa curva por conta dos caminhões e não davam conta de chegar ao final dessa descida com uma velocidade tal e pudessem realizar essa curva com o raio que ela tem hoje, né? E com esse projeto, no fim, é o que a gente vem trabalhando com tudo. Então, a gente modelou, né, parte dessas disciplinas, até por conta de algumas questões que surgiram ali ao longo da contratação do projeto, da obra. Então, a gente, com a modelagem, pôde verificar e resolver algumas questões para subsidiar o empreiteiro na obra. E é em cima desse projeto que a gente vem discutindo ali a questão das informações também, né, de como inserir as informações dentro de uma estrutura da organização que a gente vem definindo junto com o caderno. Aqui é um outro projeto que também a gente iniciou, né, pensando nessa questão do levantamento com a nuvem de pontos. Então, a ideia era fazer um estudo de uma proposta de interseção para esse encontro ali no contorno norte, e a gente fez isso numa operação assistida usando o InfraWorks, e o resultado ali entre final do ano passado e esse ano, a gente teve aí algumas experiências, né, de contratação em RDCI, pensando na contratação dos projetos em BIM. E para a gente fazia bastante sentido, né, o fato da gente ter ali
uma projetista desenvolvendo esses projetos em BIM, para depois a empreiteira executar e, enfim, facilitar e agilizar esse processo como um todo. Eles estão ainda em andamento, então, né, a gente tem aí alguns feedbacks, mas ainda nada tão conclusivo. E o caderno de especificações, que a gente vem trabalhando junto em parceria aí com a Secretaria, tem alguns pontos importantes, né, e eu gostaria de apontar, que estão embasando aí esse caderno, e a gente pretende aí até o final do ano pôr também consulta pública, né, para que hajam aí as contribuições em relação a esse produto. Então, em relação aos conceitos, em relação ao plano de execução, a questão da estrutura da organização de informação e os níveis de desenvolvimento. Então, em relação ao Open BIM, a gente sabe, né, para infraestrutura, a gente vem trabalhando aí com essa ideia, a gente tem como horizonte o Open BIM, mas a gente sabe que nesse momento a gente não tem ainda essa possibilidade, né, de trabalhar com o IFC de uma forma fluida. A questão do plano de execução BIM, então um ponto importante que a gente acredita que deva ser tratado com bastante cuidado, para que ele possa realmente ter o seu papel, né, em relação a garantir uma contratação bem estruturada, né, e garantir que a empresa contratada vai entregar esses produtos que a gente imagina que devam ser entregues em BIM, pensando, né, em BIM. Então, os pontos importantes, né, em relação ao fluxo de trabalho, compatibilização, os entregáveis e a comunicação entre partes, né, de que forma tudo isso vai acontecer e precisa estar detalhado no PEB. Em relação à estrutura da organização da informação, então, a gente veio aí se baseando na ISO 12006, que é muito, né, pensando aí na questão do mapeamento da informação dentro do modelo e pensando muito aí no planejamento da obra. Então, né, a gente pode ter aí como referência a questão da estrutura analítica de projetos, e a gente veio aí, dentro desse caderno de especificações, definindo 2 níveis, né, dessa estrutura da organização. E em relação a nível de desenvolvimento, então, pensando que a gente tem aí uma série de conceitos hoje, né, confusos, eventualmente, né, dentro do mundo BIM, né, tem várias definições em relação a LOD, a entendimento de LOD, a gente resolveu adotar, então, essa definição e essa organização da informação vinda da NBS, e ele separa, né, o que é um nível de detalhe e um nível de informação. Então, a gente tem objetos não necessariamente bem detalhados, não necessariamente os dois acompanham a mesma evolução, né? Então, você pode ter um objeto menos detalhado em termos de desenho, mas ter muita informação atrelada a ele, ou vice-versa também, né? E isso gerou aí 2 planilhas, né, com os mesmos itens, e essa relação do que seria desenhado, até onde, né, seria detalhado, e as informações necessárias para esses itens. Dentro desses, né, com tudo isso, a gente tem aí os resultados que a gente espera em relação à organização da informação, a questão da acessibilidade aos dados. Os projetos, né, eles nos trazem muito mais confiabilidade nessas informações e menos aditivos, que é o que a gente, né, espera. E dentro da fase 1, pensando em projetos, né, projetos mais assertivos, agilidade, confiança nos orçamentos, para contratação das obras, elaboração dos projetos compatibilizados, né, de forma a gerarem menos imprevistos na obra, economicidade dos processos e a organização das informações. Na fase 2, a gente tem aí a questão da contratação da obra, né, então seria um apoio às medições para verificação de quantidades, elaboração de um as-built modelado, pensando que a gente vai ter, né, um projeto modelado ali na contratação da obra,
agilidade na conferência das informações modeladas, né, e eventualmente até possíveis alterações, né, e possam ocorrer aí por questões inesperadas ao longo da execução da obra também, né, o fato de você ter o projeto modelado te dá uma agilizada na tomada de decisão, e a possibilidade dos estudos de traçado, né, serem desenvolvidos internamente. E a gente tem aí a perspectiva para 2022, né, continuar com todo esses processos, esses estudos de caso e esses projetos piloto, né, em complementar a questão dos equipamentos e hardwares, aí a gente tem parte, né, mas precisamos de mais aí para distribuir e abranger mais pessoas, mais técnicos, né? As capacitações a gente vai continuar tendo aí os eventos, os infrashows, os workshops internos, os treinamentos, né? E agora com essa parceria com a Escola de Gestão a gente pretende aí utilizar muito mais essa plataforma. E em relação aos processos a gente tem aí previsto, né, iniciando também uma contratação de uma consultoria para revisão de normas. Então, dentro dessa consultoria, a gente espera aí poder trabalhar também com essa reorganização de uma série de processos que o DR precisa para poder dar esse passo aí para essa inovação. E é isso, né, que a gente tinha para apresentar hoje em IPE, né, o DR está nesse processo de implantação. Se vocês quiserem, precisarem, né, os contatos estão aqui, estejam bem à vontade para ligar, para escrever, e a gente sempre procura trocar informações com todos, e, né, é um processo, né, como a Lucimara comentou, o BIM ele é um processo colaborativo, e eu acho que começa daí, esse processo colaborativo da troca de informações. E é isso. Obrigada, Melissa. Obrigada, Lucimara, também. As apresentações foram muito boas. Parabéns pelo trabalho de vocês aí no Paraná. Agora a gente já vai dar as boas-vindas para Guilherme Borges, coordenador da implantação na Concremat Engenharia e Tecnologia, com a apresentação Aplicação do BIM na construção de gestão de ativos. Guilherme. Ótimo. Bom, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde, Thaís. Deixa eu compartilhar minha tela aqui e vocês só me confirmam, por favor, se já está aparecendo. Está aparecendo. Excelente. Bom, primeiramente, em nome da Concremat, agradecer o convite do Ministério da Infraestrutura, que nessa oportunidade de a gente trazer um pouquinho aí do que a gente tem feito de aplicação do BIM, principalmente aí na fase de construção e operação, direcionado para a ótica de ativos de infraestrutura. Então, agradecer a oportunidade e parabenizar o evento. Começando aqui, só vou me apresentar rapidamente. Bom, meu nome é Guilherme, sou coordenador de implantação aqui na Concremat, dentro de uma área que é uma diretoria, né, uma diretoria que é denominada DTIP, Diretoria Técnica de Integração e Processos, né? Então, a nossa é uma área que atua principalmente com foco aí na pesquisa, desenvolvimento e implantação, efetivamente, né, de novas metodologias e tecnologias aí, que estejam direcionadas para a engenharia, né? Então, a gente tem essa característica de ter uma área um pouco apartada da operação, dedicada justamente a realizar, sempre buscar entender as necessidades dos nossos clientes, né, e sempre direcionar o que tem mais de novo e relevante a ser implantado para cada situação, né? Então, a gente atua aí junto às nossas unidades de negócio para sempre procurar uma melhor entrega possível para os nossos clientes, né? Então, sou engenheiro civil, fiz pós-graduação aí, em BIM, atualmente faço mestrado na Poli também, direcionado para BIM, especificamente aí com ênfase nos projetos de infraestrutura, e desde 2002 tenho atuado aí no segmento de engenharia e construção, passando aí por construção efetivamente, gerenciamento de obras, gerenciamento de projetos,
e onde eu vou trazer um pouquinho aí sobre os avanços da Concremat, né? Então, em relação à nossa agenda, né, a gente tem que trazer rapidamente um pouco sobre a Concremat, o nosso histórico com o BIM, né, desde quando a gente vem atuando aí tanto na implantação efetiva, mas também ações de pesquisa e desenvolvimento. Um momento aí um pouco de reflexão, por que o BIM para construção e operação, né? Hoje a gente já tem isso muito enraizado em relação aos projetos, mas é importante refletir um pouco a capacidade de impactar nas fases de construção e operação, e na sequência trazer alguns cases aí que temos para essas fases, né? Tanto de construção quanto de operação. Então, trazendo brevemente aqui uma linha do tempo da Concremat, Concremat ano que vem completa 70 anos de trajetória, iniciou lá em 1952, o Dr. Mauro Ribeiro Viegas, criando o primeiro laboratório privado brasileiro com foco aí controle sistêmico de estruturas, né? Então foi o embrião da empresa, né? A partir da década de 70 a empresa começou a diversificar seus investimentos e atuação, né? Se especializando aí principalmente com foco em consultoria e engenharia. Na sequência aí, a partir do ano de 2008, da década de 70 a 2008, veio expandindo essa atuação em termos de segmentos. A partir de 2008, iniciando uma expansão internacional da companhia. Em 2009, foi criada uma unidade de negócio dedicada a trabalhos relacionados ao meio ambiente, né, com Concremat Ambiental, um núcleo dedicado a serviços aí de meio ambiente, de forma a atender aí tanto as demandas legais quanto técnicas em relação à sustentabilidade. Em 2016, fomos classificados aí pela primeira vez como empresa líder de engenharia no Brasil, com foco aí na categoria de projetos e consultoria, né? A partir de 2017, no ano que a Concremat completou 65 anos, passamos a fazer parte do grupo da CCCC, que é um grupo, um conglomerado chinês de engenharia, e em 2018 foi aberta uma área de negócio, né, focada em construção, em EPC, iniciando aí a primeira execução dessa nova área de negócio, sendo o gasoduto Rota 3 da Petrobras do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E nesse ano a gente consolida aí nossa presença internacional, né, tendo operação aí já em 5 países da América Latina. Seguindo um pouco mais sobre o que nos move aqui, né, nossa visão, missão e valores. Então, ao longo dos 69 anos aí, construímos um legado baseado em competência e confiança, com uma visão de ser e se manter líder de mercado, a missão de elevar a qualidade e eficiência dos investimentos em engenharia e infraestrutura, procurando sempre construir um legado para o futuro, né, para a sociedade como um todo. E temos aqui 4 valores principais aí que nos guiam muito no dia a dia, né? Que temos fome por aprender e inovar, que vai estar muito associado a essa conversa que estamos tendo hoje. Nos preparamos para os desafios com alicerce em equipes e parceiros, cuidamos das relações com ética, confiança e segurança, e sempre que assumimos responsabilidade e realizamos. Dando uma visão sobre os mercados de atuação que a Concremat hoje participa, né? Então, ao longo dessas mais de 6 décadas aí, hoje nós temos atuação em praticamente todos os segmentos da engenharia nacional, passando aí por transporte e logística, mobilidade e desenvolvimento urbano, saneamento e recursos hídricos, energia, indústria e mineração, petróleo e gás, edificações e redes de varejo. Então, você pode observar que todos os segmentos aí da engenharia estão cobertos pelo nossa atuação. E aqui, um mapa aí com alguns dos nossos clientes, né, representando, pode observar que é um mapa bem heterogêneo, representando justamente a nossa variabilidade de segmentos e também a atuação aí, seja no mercado público ou privado. Então, são clientes que fomos construindo parceria ao longo dos anos. E também os nossos parceiros de tecnologia, né, que também está muito associado nessa conversa que estamos tendo hoje. Parceiros, como vocês podem observar, os principais players aí da tecnologia com foco em engenharia, né? E aí trago destaque aqui para... Deixa eu colocar... Trago destaque aqui para a Estante. A Estante é uma startup que a Concremat iniciou uma parceria em 2017,
e em 2019 executou um processo de Venture Capital, justamente para fazendo uma sociedade com a Estante, muito por essa linha de digitalização dos nossos processos de trabalho. Então, desde 2017, temos essa parceria com a Estante, e que hoje é uma solução padrão nossa com foco principalmente em inspeções de campo com utilização de mobile. Então, e aqui só ressaltando a nossa presença estratégica, né? Então, a atuação nós temos no Brasil em todos os estados, né? Aqui estão destacados os estados onde temos bases de escritórios, né? E também mostrando aqui a atuação internacional, tendo contratos na República Dominicana, El Salvador, Peru, Bolívia e Paraguai. E aqui trazendo um pouco aqui dos prêmios, que foram alguns dos prêmios que recebemos aí nos últimos períodos, né? Então, no ramo da engenharia brasileira, fomos empresa líder na categoria de projetistas e gerenciadoras aí entre 2016 e 2020, né, consecutivamente. Recentemente, o Valor de Inovação Brasil 2021, fomos posicionados como, estamos no top 5 do ranking setorial de construção e engenharia, isso já por 5 anos consecutivos, então, mostrando justamente o drive, o compromisso que nós temos com a inovação aplicada na engenharia. E aí, recentemente, também, como eu havia comentado, no nosso primeiro contrato de construção de EPC, fomos premiados aí pela Petrobras na categoria de melhores fornecedores, né, com destaque especial para saúde, segurança do trabalho e obras de engenharia onshore. Então, já mostrando uma entrada forte aí no segmento de construção. Bom, feita essa parte, né, de trazer um pouco aí sobre a Concremat, para conhecer um pouco mais, a gente entra um pouco aqui falando um pouco do histórico, nosso histórico com o BIM, né? Então, tem uma timeline aqui de desenvolvimento mostrando que desde 2009, né, começamos as primeiras ações aqui, quando o termo BIM estava sendo introduzido aqui no Brasil, nós já tínhamos algumas ações focadas principalmente a 4D e VDC, né? Então, ao longo aqui nós fizemos algumas divisões aqui, nessa linha de baixo, as ações relacionadas a gerenciamento da construção, aqui em cima um pouquinho sobre estudos e projetos, e aqui alguns comentários, alguns destaques que a gente foi encontrando durante esse caminho. Então, trazendo alguns pontos mais relevantes aqui, em 2012, começamos já a ter algumas ações relacionadas pensando já no gerenciamento da construção, né? Então, a gente já tem mais de 10 anos de estrada aí no BIM para construção. Atuações, como vocês podem observar, atuações diversificadas, tanto na construção quanto estudos e projetos, né? Logística metroviária, indústrias leves, projetos de óleo e gás, projetos também de indústrias leves, né? E aqui em 2014 já entramos como participantes do AU Brasil, com foco, levando temas aí do BIM para a infraestrutura, né? Então, vindo mais à frente aqui, nesse intervalo, trazendo um destaque aqui no intervalo de 2015, foi quando começou a ter a expansão dos programas nacionais de BIM pelo mundo, né? Então, em 2015, existiam apenas 8 países que tinham programas nacionais de BIM. Atualmente, são 21 países que já têm esses programas nacionais. Mesmo assim, mostrando que temos aí antes mesmo dessa expansão, né, do BIM como um todo, já tínhamos uma longa trajetória aí em relação à pesquisa e utilização do BIM. Então, seguindo aqui, um ponto de destaque aqui em 2018, foi estabelecido um novo padrão, protocolos de BIM para o gerenciamento, né? Aplicações em outros segmentos aqui, como, por exemplo, barragens e portos. Inclusive, vou trazer um exemplo desses 2 segmentos aqui hoje. Em 2019, iniciamos aí a pesquisa e desenvolvimento do GIS, da integração GIS e BIM aí, né, para monitoramento de obras lineares, e também uma participação ativa aqui na comissão especial da BNT, que tinha como foco o estudo aí da elaboração de normas do BIM para o Brasil.
Em 2020, participamos aqui no AU University, levando temas aí do BIM para a gestão de operação e manutenção, e também participando de discussões da CEBIC em relação ao tema, e iniciamos também os trabalhos de pesquisa e desenvolvimento para operação e manutenção de ferrovias e barragens e de Digital Twins, que também vou trazer um pouquinho sobre isso mais à frente. E desde 2021, estamos como membro Platinum no BIM Fora o Brasil. Então, trazendo só um pouquinho aí do histórico aí, porque nós trouxemos alguns cases, mas é interessante mostrar todo esse movimento que a empresa já vem fazendo há alguns anos, né? Aqui só dá uma visão geral dessa multidisciplinaridade, né, de atuação com a utilização do BIM, além da multidisciplinaridade em termos de segmentos, né, também a atuação em várias regiões do país, seja indústrias, mineração, logística, saneamento. Então, todos os principais segmentos aí da infraestrutura nacional estão cobertos aí, foram cobertos aí com atuação, com a aplicação do BIM aqui dentro da Concremat, certo? Seguindo aqui, aí só algum destaque de algumas ações mais recentes que temos aqui de pesquisa e desenvolvimento de BIM focado, especialmente em infraestrutura, né? Então, 2019, como eu havia comentado, um projeto aí relacionado à utilização de georreferenciamento, né, e bases BIM para acompanhamento de obras lineares, especificamente aí linhas de transmissão, né? Então, esse projeto que foi desenvolvido e implantado efetivamente nos rendeu um prêmio do Inova Infra desse ano como solução de engenharia, de tecnologia aplicada em engenharia. Então, fomos premiados esse ano pelo Inova Infra. E em 2020 iniciamos o projeto aí de BIM com Digital Twin sendo suportado por BIM, né? Então, participamos no ano passado e nesse ano do Forge Accelerator, uma ação da Autodesk, que é uma solução que possibilita uma melhor implantação Digital Twin. Então, fomos a única empresa de engenharia brasileira participante desse evento e, como comentei, no ano passado levamos 2 cases aí para o Autodesk University, falando justamente sobre as aplicações de BIM para operação e manutenção serem suportadas por Digital Twins. Certo? E agora, vindo mais diretamente para o tema da nossa conversa, né? Aqui uma provocação relacionada a por que BIM para construção e operação, né? Nós que estamos imersos no tema, inevitavelmente já temos isso em mente, mas é importante refletir, principalmente em situações que são necessárias explicar, convencer agentes que não estejam tão envolvidos nessa área, né? Então, trouxe aqui uma provocação do Michael Greaves, que é considerado aí um dos pais aí do termo, né, da metodologia Digital Twins, que ele traz justamente que manusear bits é mais barato que manusear átomos, né? O que isso na nossa realidade representa, né? Quando a gente fala de manusear bits, né, de fazer, pensando principalmente em construção e operação, a gente ter a oportunidade de fazer diversas simulações e análises de forma computacional que permitem um estudo de cenários, né, e também uma melhor definição sobre qual a melhor solução de engenharia para aquela situação. E quando a gente fala de átomos, né, que seriam justamente aí o que está associado à execução das atividades lá em campo, né? Então, quando a gente fala que é mais barato, quando a gente consegue fazer simulações, né, utilizando recursos computacionais, a gente evita ali, consegue, sem dúvida, otimizar soluções de campo, evitar retrabalhos, desperdícios que poderiam eventualmente acontecer caso não tenha sido feita uma boa análise aí em relação a como construir, como operar aquele ativo, né? E trouxe aqui alguns números para corroborar justamente essa afirmação, né? Quando a gente olha aí uma análise dos últimos 20 anos sobre o custo de processamento, né, o processamento de dados, a gente observa que teve uma redução de quase 100%, né? A gente sai de uma esfera aí nesse caso aqui, de $1.000 aqui, e vai aqui para uma escala de menos de $10, né? Em contrapartida, quando a gente fala aqui sobre, né, os átomos, né, que seriam, fazendo analogia para o nosso segmento, a gente observa que nos últimos anos o INCC, né, nossa principal referência aí para
para serviços, materiais e insumos, teve um acréscimo aí de 160%. Né? Então, por um lado, a gente vem conseguindo baratear aí as formas de processar informações e de processar análise, quando em contrapartida os custos para execução têm aumentado ao longo dos anos. Né? E aqui eu trago também um pouco sobre o potencial de retorno. Né? Então, bom, mostrando vou investir mais nessas análises, nesses estudos prévios, né, a partir de processamento de dados e simulações, mas o que isso vai me refletir efetivamente de ganhos, né? Então, eu trouxe aqui um estudo amplo que foi realizado nos Estados Unidos pela Canistraro, mais de 400 contratos ao longo de 6 anos aí, com um volume aí de mais de 500 milhões de dólares aí dessas construções, né? Então, o que a gente consegue observar aqui, né? Foi feita uma análise entendendo justamente, procurando entender qual a quantidade, né, de change orders, né, que na verdade são os aditivos contratuais que acontecem em projetos, nesse caso aqui, projetos que eram essencialmente em 2D, que levava aí um percentual médio de 18% aí de aditivos contratuais em relação ao valor inicial do contrato. Projetos que utilizaram o 3D lonely, que seria o 3D solitário ali, quando a gente não tem muita integração entre disciplinas, não está usando ele muito para pensar na construção e operação. Então, isso já teve uma redução, né, mas uma redução aí na casa de 11%. E quando a gente chega no BIM colaborativo, né, que a gente tem disciplinas integradas, tem a utilização dele pensando justamente na construção e operação, esses contratos analisados tiveram um aditivo médio aí de 2%. Né? Então, a gente viu uma redução aí de praticamente 15% aí, entre projetos que não utilizavam o BIM e projetos que utilizavam de forma mais de uma forma mais madura, né, com integração de disciplinas e utilização para se preparar para a construção. Né? Então, um número bem relevante para ser ter em mente. Né? Então, passada essa provocação inicial sobre a gente pensar, né, investir e se dedicar a realizar, se preparar para a construção e operação numa fase virtual, a gente começa aqui trazendo alguns cases aqui, primeiramente de construção aqui da Concremat, né? Então, o primeiro caso aqui que a gente trouxemos é uma simulação construtiva de uma ferrovia, né? Então, uma ferrovia que tinha aí um trecho de uma ferrovia, na verdade, né, tinha cerca de 10 quilômetros, né, era um acesso ao pátio aí, mas que tinha uma série de interfaces, tanto com a cidade no entorno, né, mas também interface aí com topografia e também alguns cursos d'água, né, necessitando aí de ter aí criação de 3 pontes, muros de contenção, para que fosse viável a criar esse novo acesso, né? Então, e aí, o que a gente traz, esse case específico, né, eu gostaria até de destacar que ele vem justamente pensando em se dedicar a pensar na construção antes, mesmo numa fase conceitual dos projetos, né? Então, aqui, como vocês vão observar, a gente está falando de um projeto conceitual, entre conceitual e básico, né? E aí, já nesse momento, foram realizados estudos, além dos estudos ali de interferência de contorno, né? Estudos aqui de 4D, pensando justamente nesse caso aqui, né? Dos acessos da ferrovia, né? De quantas frentes de execução iriam se abrir. Então, você pode observar que ela começa vindo pelo esse acesso leste, depois trazendo pelo acesso oeste, para, ao fim, aqui se iniciar a execução da ponte que ia fazer a interligação desse percurso, né? Então, todo esse material já começa a ser utilizado e discutido com as equipes que vão ser responsáveis pela execução desse empreendimento, né? Então, isso é uma provocação muito importante também, que é justamente a integração, é uma coisa que a gente tem muito vivo aqui na Concremat, que é de se pensar colaborativamente na construção desde a etapa de projetos, né? É justamente trazer a equipe que vai conduzir a construção do empreendimento, responsável pelo planejamento,
para já começar a participar dessas definições, para que não tenha nenhuma surpresa e que o projeto, desde o início, seja pensado para facilitar ao máximo a execução, que é o objetivo de qualquer projeto, né? Providenciar ali insumos para que a construção possa ser realizada da melhor forma possível. Então, esse é um case que foi utilizado para a ferrovia. Na sequência, trouxe também uma simulação, um case de barragem, né? Então, mais uma vez, trazendo o conceito de se pensar na construção nas etapas preliminares de projeto, né? Não esperar chegar lá no projeto executivo e se pensar desde a etapa do projeto conceitual e básico, né? Então, o primeiro ponto que eu trouxe desse exemplo aqui da barragem é algumas simulações que foram feitas pensando justamente nas áreas de bota fora e bota espera, né? Então, mediante as simulações, o que se observou, né? Que a área que inicialmente havia sido cogitada para fazer o recebimento dos materiais, né? A área ali de bota fora, ele tinha uma inconsistência de capacidade de armazenamento na casa de 80%. Né? Então, isso é uma identificação que foi feita numa etapa bem preliminar, que permitiu justamente que fosse, enquanto o projeto estava sendo desenvolvido, aí sim depois, né, as fases de executivos, em paralelo, as equipes de direito negociassem uma expansão de uma área ali de bota fora, para que justamente isso não fosse um prejuízo à execução do empreendimento. Né? Então, bom, imaginando só uma situação, se isso fosse descoberto no momento de execução da obra, né? Como vocês podem observar, uma área que pega um trecho de floresta, uma área verde, então justamente tem um processo aí de liberações de licenças, que são extremamente importantes. Se isso fosse descoberto somente no período de execução, sem dúvida, teria um prejuízo muito grande ao prazo da obra e, sem dúvida, também ao custo, né? Então, mais uma vez, fazendo aquele ponto, né, de o manuseio de bits nesse átomo, nessa situação, se comprovou ser muito mais barato do que o manuseio dos átomos, né? Então, esse aqui é um ponto que eu queria trazer, é justamente essa relação de simulações de dados relacionados à construção, né? Então, como esse caso aqui, as áreas de bota fora e bota espera. Seguindo aqui, no caso de barragem também, falando um pouquinho sobre alguns estudos que foram realizados para uma nova estrada de acesso, né? Então, quando você pensa num projeto, às vezes, quando você vê uma estrutura que ela não é tão relevante ali dentro do projeto, né? Por exemplo, nesse caso, era uma estrada de acesso que, às vezes, nas discussões de projeto, acaba sendo um pouco negligenciada justamente por se pensar que isso é uma coisa que vai ser definida no momento da construção, no mais próximo da mobilização. Então, nesse mesmo caso, nós trouxemos essa análise para uma fase ali de estudo de projeto conceitual, que aí, a partir do trabalho junto com a equipe de engenharia, foram realizados alguns estudos de alternativas, né? Então, esse aqui é uma alternativa 1, né, onde vocês podem observar, a gente já foi possível estimar os volumes de corte aterro e entender quanto teria de corte líquido ali e associar os custos que estão vinculados a cada atividade dessa, né? Então, com isso, a gente já conseguia ali entender como cada alternativa, além da viabilidade técnica, teria de viabilidade financeira, né? Então, tivemos uma primeira alternativa, na sequência uma outra alternativa, a alternativa 2, que tinha um impacto menor. Só para retornar, essa alternativa 1 era a alternativa que havia sido inicialmente sugerida, né? Na alternativa 2 aqui, da mesma forma, buscando um traçado aí que tivesse menor impacto, aí, principalmente de corte aterro, né? Quando a gente está falando de movimentação, obras que envolvem acesso de geotecnia, sem dúvida é a principal variável a ser monitorada e estudada. E depois uma terceira alternativa também, aqui sempre buscando entender quanto teria de impacto de corte aterro e qual que é o custo que estaria associado à construção desse acesso, né? E o que a gente observa, né? Quando comparamos aqui a cada alternativa dessas, são diferenças significativas que foram observadas, tanto em termos de custos, né? Que se mostrou aqui um combinado, ou alternativa 2 e 3, ou alternativa 3, as mais viáveis do ponto de vista financeiro, e também a capacidade de se realizar tais análises, né?
como a Lucimara comentou na apresentação anterior, sem dúvida o papel do engenheiro ele continua sendo fundamental justamente para se conseguir ter discernimento sobre como fazer essa análise, mas a importância de ter ferramentas computacionais que suportem isso, né? E tanto em termos de processamento quanto de agilidade, que nesse caso foi uma redução aí de aproximadamente 60% do tempo realizado para realizar um estudo técnico como esse, né? Então, nós sabemos que todos os prazos, né, de projetos têm aí desafios de prazo, então, da forma convencional, por exemplo, poderia, às vezes, não ser possível ter feito todas essas interações para conseguir chegar aí na melhor alternativa, né? Então, aqui, mostrando justamente o quanto vale investir nesses estudos preliminares, principalmente, novamente, não só pensando, vou terminar meu executivo para fazer uma análise pensando na execução, trazer a equipe que vai atuar na construção, que tem experiência na gestão da construção daquele tipo de empreendimento, para atuar junto com o time de projetos para já iniciar essas análises, né? Isso é uma coisa que nós aqui na Concremat acreditamos e praticamos bastante. E agora, seguindo aqui para um case de operação, né? Pensando um pouquinho na operação. Então, como eu comentei anteriormente, né, nós temos uma frente aí de pesquisa e desenvolvimento, principalmente Digital Twins, focado aí para suportar a operação de ativos, né, principalmente de infraestrutura. Então, só trouxe rapidamente, antes de entrar no case aqui, uma definição aqui de Digital Twin, que é um termo que se mostrou muito Seu slide relevante. não está avançando. Desculpa, Deni. Vocês estão enxergando o slide que está escrito a definição de Digital Twins? Sim, estou enxergando. Ótimo. Beleza. Então, a gente trouxe rapidamente o conceito aqui para ilustrar, na verdade, para definir um pouco esse termo Digital Twins, né? Um termo que, principalmente quem acompanha as publicações técnicas aí, seja de eventos ou no próprio LinkedIn, tem visto que é um termo que tem se ventilado bastante. E aí o que a gente traz a definição aqui do Michael Riggs também, que ele consiste em 3 componentes, né? É um produto físico, uma representação virtual desse produto e as conexões de dados bidirecionais. Essa palavra bidirecionais é importante, que vão alimentar, né, os dados da representação física para virtual e vice-versa, né? Então, o que seria isso? Aqui até para esclarecer um pouco, né? Então, quando a gente fala de essa conexão de dados bidirecionais, ela pode acontecer de 2 formas, né? Ela pode acontecer de forma manual ou ela pode acontecer de forma automática. Então, quando a gente fala aqui trazendo aqui, pensando no nível 1, talvez, né, de Digital Twin, a gente tem um objeto físico aqui, e aí tem a conexão de dados entre o físico para o digital, nesse caso a linha pontilhada, que ela representa, né, um caminho manual desses dados, né? Então, por exemplo, o que eu estou falando do objeto do físico para o digital poderia ser? Eu vou lá, faço uma inspeção, anoto aquilo dali em algum papel, algum documento, depois eu faço um input daquele dado no objeto digital, né? E vice-versa, né? Do digital para o físico, se eu preciso fazer alguma ação no físico, eu vou fazer de forma manual, né? Quando a gente entra aqui para o nível 2, que seria aí, né, que conceitualmente é chamado Digital Shadow, o físico começa a alimentar o digital a partir de forma automática, né? Então, o que isso aqui é para o nosso dia a dia, para o nosso segmento? O que a gente pode fazer um paralelo? São os sensores, né? A gente tem sensores que vão ali reportar aqueles dados ali do físico para retroalimentar o objeto digital, né? E, por fim, aqui o que a gente vê aqui um fluxo completo seria a integração físico-digital, digital-físico, né? De forma automática, né? E trazendo para um paralelo do nosso segmento de engenharia, poderia ser, por exemplo, eu tenho uma sala técnica especial que precisa estar em uma temperatura específica, né? Então, eu tenho aqui o meu objeto, eu tenho um sensor físico aqui, um sensor trazendo essa informação do meu físico para o digital. No digital, faço a interpretação ali daquele dado e envio o comando para o objeto físico fazer alguma ação, né? Então, nesse caso, por exemplo, seria ali o compressor trabalhando de forma a diminuir aquela temperatura, né? Hoje, o que a gente vê, que eu tenho observado aqui, tanto
principalmente que é observado internacionalmente, né, congressos e eventos participando, existe uma aplicação mais clara quando a gente fala desses dois níveis aqui no nosso segmento. Então, e aqui já trazendo aqui para o case, então passada essa contextualização, trazendo para o nosso case de gêmeos digitais, pensando aqui em gêmeos digitais, né, de aplicando isso para gestão de ativos, trouxemos o caso aqui com foco em obras de arte, né? Então, nesse caso específico, obras de arte já existentes, né? Então, a gente passa aqui por alguns passos para começar a criação desse gêmeo digital, né? O primeiro é fazer o levantamento desses dados, né? A gente precisa buscar ali esses dados, principalmente de ativos que têm uma idade mais avançada, fazendo, por exemplo, a captura por laser scan, né? Depois a gente faz uma modelagem parametrizada, né? Modelagem BIM, não só uma modelagem de casca, mas uma modelagem que dê propriedades àquele modelo, né? Então, esse é um ponto que é importante destacar, porque, às vezes, nesse processo de scan to BIM, se peca um pouco ali na definição de atributos para os elementos que estão sendo modelados, né? E aí, por fim, a gente começa a jogar isso aqui numa plataforma integradora, que justamente vai permitir, como eu tinha mostrado no slide anterior, aquela integração de dados ali, né, entre o físico e o digital e o físico, né? Então, mais à frente eu vou explicar um pouquinho como que isso funciona na prática. E aí, para suportar todo esse ambiente, nesse fluxo de dados, estamos desenvolvendo um sistema que é o SIGA, né, que é o Sistema Integrado de Gestão de Ativos, que a gente tem como inputs o modelo BIM, que vai dar justamente essa referência, não só geométrica, mas de todas as propriedades daquele ativo, dados que vão vir da inspeção de campo, das inspeções que estão sendo realizadas para entender como aquele ativo está nas condições atuais. Como vocês vão observar, eu vou mostrar mais à frente, essa inspeção é diretamente integrada ao modelo. Esse é um ponto que também dá um avanço muito grande em termos de fluxo de informação. E o sensoriamento, que aí vai começar a permitir aquela transição automática dos dados, né, vindo do físico e caminhando para o digital, né? Então, esses são os inputs do sistema que está sendo desenvolvido pela Concremat. E aí, na sequência aqui eu trazer um breve vídeo mostrando um case que fala justamente, só para curiosidade, esse aqui era a prancha original, né, o que tinha de documentação do ativo, e aqui mostrando um processo que fizemos de scan to BIM, né? Então aqui, a partir com o laser scan, né, como vocês podem observar, esses pontos aqui são os pontos da campanha do laser scan, de todas as visadas que foram realizadas para conseguir mapear esse ativo, e aqui já uma visão começando a entender como isso fica em nuvem de pontos, né? Para justamente começar a trazer ali, a gente ter uma segurança de trazer as informações de geometria, porque a gente está falando não só de modelar aquele ativo para ter uma referência de documentação de informações, mas também para ser utilizado em análises estruturais. Então, por isso que é importante a precisão da captura dessas informações, né? E, além de tudo, né, temos aqui quando a gente fala em segurança do trabalho, de informação, de execução das atividades, a gente evita aí, trabalhos de alpinismo e com andames para a captura dessas informações. Aqui já é o processo de trazendo isso para, depois de modelado, né, aqui já é um ambiente da visão da plataforma do SIGA em si, a plataforma desenvolvida pela Concremat, que a gente começa a proporcionar o acesso, que aí é um ponto importante, né, o acesso democrático e didático à informação, né? Porque não adianta nada a gente produzir todos esses dados se eles vão ficar retidos aí para acesso limitado aí em termos de pessoas, né? Então, feita a modelagem, trazemos aí um modelo aí para fazer diretamente as inspeções de campo, atribuindo, trazendo as informações de como aquele ativo está representado, qual a condição dele lá em campo, né? Então, como vocês podem observar, nós temos aí um inspetor realizando aí a verificação da estrutura e agregando informações relacionadas à condição dela, seja em relação à conservação, ou também informações que possam influenciar na estabilidade daquele ativo, né? Então, todos esses dados são cadastrados, né? Juntamente com esses dados também são
vinculadas às fotos, que vão ajudar justamente na interpretação disso pelo time de escritório. E aqui só mostrando também justamente como a plataforma permite aí uma interação livre e mais didática aí para nesse ativo, né? Então, novamente aqui uma inspeção sendo realizada, né, aqui na parte superior do tabuleiro, mostrando justamente que a facilidade que existe de vincular isso direto ao modelo, proporcionando não só uma fluidez melhor no fluxo dessas informações, mas também uma segurança maior sobre que aquele dado que está sendo coletado, ele de fato ele vai ser recebido da melhor forma possível pelo time de análise. Então, a gente fala aí quando a gente fala de ativos como, por exemplo, uma fonte, a gente pode chegar até 2.000 anomalias cadastradas, né? Então, um volume imenso de dados aí que tem uma relevância enorme para a gestão daquele ativo. E aqui, novamente, voltando para o sistema, como vocês podem observar, uma utilização bem didática. Então, a gente clica na anomalia que foi identificada, ele já direciona para onde isso está representado, as fotos, as imagens que ajudam a entender a condição daquela anomalia, e também aí trazendo mais dados gerenciais também, né? Eu quero ter uma visão geral de como está meu ativo em termos de quais são os elementos que têm maior número que estão com pior condição, qual a criticidade dessas anomalias que foram mapeadas, né? Onde elas estão localizadas ali no ativo como um todo, que aí pensando justamente em cobrir, né? Não só o trabalho técnico que precisa ser feito de análise nesse caso daquela ponte, mas também o trabalho gerencial, de ajudar na tomada de decisão, qual é o principal ponto que a gente vai atacar naquele ativo, qual é a urgência de se fazer aquela intervenção. Então, deixa eu só passar o slide aqui no meu vídeo. Esse é um pouquinho do trabalho que está sendo realizado nesse sentido. E aqui a gente só trouxe também as documentações que são possíveis e necessárias de serem extraídos da nossa solução, né? A gente tem aí também, óbvio, os documentos, as pranchas, né, que estão associados ao modelo 3D, que isso inevitavelmente continua sendo muito necessário e importante, principalmente quando a gente fala ali de repassar alguma informação para execução em campo, e também relatórios, né, que a gente vai conseguir consumir ali, caso alguma necessidade documental, de anexo em alguma documentação um pouco mais específica, a gente consegue extrair do sistema o mapeamento de cada anomalia daquela fonte identificada, né? Então, isso aqui é até uma outra ponte onde a gente fizemos esse trabalho. Você consegue ver onde está aquele problema no modelo, informações que vão ajudar a caracterizar aquela anomalia e as imagens para dar sempre uma referência visual para ajudar nessa interpretação. Aqui um outro ponto aqui, mostrando justamente a frente que a gente fala da integração com os sensores, aqui um trabalho que foi desenvolvido no Forge Accelerator, né? Como eu tinha comentado, com o Cremate foi uma equipe de engenharia participante desse evento, que aí entra justamente nesse ponto, né? De começar a integrar sensores ao meu ativo, né? Então, como vocês podem observar aqui, isso é uma plataforma web, né? Que facilita muito o acesso, o consumo da informação, e ali rapidamente é possível chegar, consultar ali onde eu tenho um sensor alocado e como ele está se comportando para ajudar numa eventual tomada de decisão e que futuramente vai estar associado a eventuais alertas, né, que a gente pode estabelecer a partir de determinado parâmetro, disparar aí alertas que podem auxiliar na operação da gestão desse ativo, né? Então, por fim, o que a gente observa, o que a gente tem de output aqui do SIGA, né? A gente tem aí o diagnóstico técnico a partir do suporte dessa massa de informações que a gente entrega para as equipes de engenharia para tomar a melhor decisão sobre a condição daquele ativo, né? Então, vale a gente refletir, né? Quando a gente tem um ativo com a documentação ali, que você tem 1.000, 2.000 anomalias associadas, a quantidade de informações que a gente tem no meio convencional e a dificuldade para se tomar uma análise, uma decisão rápida em relação àquilo. Então, nessa forma, a gente consegue entregar isso de uma forma muito mais rápida, segura e didática, né, para a interpretação desses dados. Gestão operacional,
temos um módulo que justamente é o caminho seguinte, né? Ok, identifiquei esses problemas, essas anomalias, agora qual vai ser o tratamento que eu vou atribuir a ela, né? Qual o custo desse tratamento, qual o prazo que eu vou estabelecer para a execução disso, então pensando justamente nessa gestão operacional, e uma visão gerencial, né? Pensando nessa análise de portfólio, então, pensando em clientes que têm uma série de ativos a serem monitorados, eu consigo ter aquilo dali no mapa georreferenciado, conseguindo acessar, ter uma visão geral da situação de cada ativo meu e de qual é o que eu tenho que dar mais atenção naquele momento. Então, esse combinado aqui, né, proporciona o quê? Uma gestão integrada, né, de todos esses dados, né, que estão vindo, dados que são relacionados à situação dele em campo, como eu vou corrigir isso, quando eu vou corrigir isso, qual o custo disso. Então, a gente fala de uma gestão integrada aí, que vai suportar essas tomadas de decisão, as tomadas de decisão, e aderente à estratégia BIM-BR, pensando lá já em 2028, que é o requisito com foco principalmente em operação e manutenção, né? E, por fim, trago aqui algumas conclusões e tendências um pouquinho do que a gente conversou hoje aqui nesses 40 minutos, né? Então, pensando no BIM, na construção e gestão de ativos, né? O que a gente observa, né? Então, é importantíssimo, né, que as aplicações se iniciem lá na fase de projeto, né? Quando a gente fala de projeto, não é o projeto terminando o executivo, né? Lá atrás, no projeto conceitual, e a gente precisa, né, como mercado, pensar na implantação de metodologias integradoras, né, que permitam justamente isso. Então, aqui na Concremat, nós temos as iniciativas relacionadas à implantação do AWP, por exemplo, que é uma metodologia que prega muito a gente trazer a equipe ali das fases de construção de operação para as definições iniciais de projeto, para justamente seja possível tomar as melhores decisões possíveis, que vão ter um impacto, sem dúvida, muito significativo lá quando a gente começar a construir e operar aquele ativo, né? Vídeo exemplo que eu trouxe um pouquinho antes ali, a diferença de custo em relação aos estudos de acesso da barragem, que às vezes o acesso, por exemplo, poderia ser um item, às vezes, negligenciado ali nos estudos, pensando de projeto, por achar que é algo que é responsabilidade da execução, né? Isso permite justamente o quê? Um potencializador na análise de cenários, né? A gente consegue ter todos esses processamentos das análises, já existem ferramentas muito robustas e consolidadas que vão nos permitir tomar a melhor decisão possível, que sem dúvida vai ter um impacto muito importante na construção e operação, né? A gente observa também o BIM entra como um meio para a construção de digital twin, né? Como vocês observaram ali, tem um ponto muito importante que é a conexão bidirecional de dados, né? E o BIM entra justamente como permitindo ser um ambiente ali, a representação digital do ativo físico que vai ser usado como hub ali para entradas e saídas daqueles dados que estão circulando do físico para o digital e vice-versa, né? Então, e aí, quando a gente fala de digital twin, para que ele realmente consiga ser construído, né, é importante que ele venha sendo construído e pensado desde a fase de projeto ali, para que todos os dados vão sendo inseridos durante também a fase de construção, para que quando chegue na operação você tenha realmente ali algo que esteja o mais próximo da realidade daquele ativo em campo, né? Então, e para que isso, e quando a gente fala aqui de operação, né, que é elemento de informações, não tem como ser diferente, passa diretamente sobre a utilização de sensores e IoT, né? Então, isso vai ser uma realidade no nosso segmento, é importante a gente ter isso em mente, se preparar para isso. Quem acompanha aí os eventos, as publicações e eventos internacionais da área, observa como isso já começa a ser praticado de forma consistente lá fora, então é muito importante que a gente tenha aqui isso em mente. Isso é um ponto que aqui na Concremat, inclusive temos essa área de pesquisa, temos uma frente de pesquisa e desenvolvimento focada nisso, porque não tem para onde, não tem outro caminho a ser seguido quando a gente pensa em operação de ativos, que não seja na integração de sensores e IoT, né? E aí isso ficou muito claro para quem acompanhou o evento da FIDIC, que aconteceu há alguns meses, falando, focado aí, né, na infraestrutura, uma conferência de infraestrutura global, que teve um painel muito dedicado e expoente em relação
ao papel que os Digital Twins vão ter na gestão de infraestrutura e das cidades, né? Então, nós, como o grupo que está aqui, sem dúvida, é um grupo expoente em relação à utilização do BIM, das melhores práticas, pensando sempre nas melhores práticas de engenharia. Então, quando a gente fala de construção e operação, a gente precisa ter muito em mente aí que o caminho é muito claro a ser seguido aí, é da utilização do Digital Twins para que justamente toda essa massa de informações que circula quando a gente fala de um ativo, ele esteja num ambiente acessível e consumível para melhor tomada de decisão. Então, encerro meu conteúdo aqui agradecendo novamente o convite, parabenizando o Ministério pelo evento. Fico à disposição, deixo meus contatos aqui e o QR Code para acesso ao site da Concremat, para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, e fico à disposição aí para qualquer dúvida ou comentário. Guilherme, parabéns pela apresentação, muito obrigada. Obrigado. Chegaram aqui algumas perguntas. A Melissa entrou aqui. Oi, Melissa. A Lucimara está por aqui também. Eu não sei como é a dinâmica aí de vocês, né? Eu vou lendo aqui no chat as perguntas. E a gente descobre para quem que é. A Roberta perguntou: quais ferramentas vocês estão utilizando para a etapa de operação, para o controle dos ativos? Acho que é para o Guilherme, né? Certo. Roberto, uma pergunta muito importante porque acaba sendo necessário um combinado de ferramentas, né? Então, quando a gente fala ali de buscar, a gente está buscando informações em campo a partir do mobile, a gente tem a necessidade de modelar aquele ativo, depois a gente tem a necessidade de integrar isso tudo num ambiente único. Então, hoje, majoritariamente nós utilizamos soluções da Autodesk, com destaque especial para o Forge. O Forge não chega a ser uma aplicação, um software, mas ele funciona como um hub ali que permite o desenvolvimento daquelas integrações de dados que a gente estava mostrando ali a partir de APIs, né? Então, quando você observa ali, que eu mostrei no videozinho ali, que o usuário ele consegue acessar a partir da web, interagir com o modelo, a gente fazendo a integração dos dados que estão vindo de inspeções de campo com sensores, tudo isso é feito no Forge, que é um hub ali que permite essas conexões de APIs, e via equipe de programação, que é um ponto também ali, acabei não colocando, mas uma tendência também que a gente observa no nosso segmento, que é ter desenvolvimentos direcionados às necessidades que vão surgindo no nosso dia a dia, né? Isso em alguns outros segmentos já é mais visível, mas no nosso segmento de construção, acredito que está engateando, mas, por exemplo, nesse projeto aí nós temos 2 programadores envolvidos, atuando, né? Então, fazendo um desenvolvimento próprio para permitir toda essa integração de dados aí que é fundamental para essa análise. Obrigada, Guilherme. Antes de passar para a próxima pergunta, porque está no mesmo assunto, eu queria aproveitar aqui para tirar uma dúvida. Nesse processo de coleta de informações, né, em loco, você mostrou lá o videozinho da pessoa lá com o tablet, cadastrando as informações. É uma plataforma online. Isso funcionaria, por exemplo, em algum local sem internet, assim, eu posso cadastrar offline e depois sincronizar com a... Como que funciona nesse caso? É bem importante esse ponto, porque realmente, quando a gente fala de ativos de infraestrutura, aí tem muita coisa espalhada pelo Brasil em áreas remotas, né? Então, essa solução que a gente utiliza hoje, ela já permite esse modo offline. Então, você é preenchido offline, e aí quando chega no ambiente, justamente como você comentou, o ambiente de conexão, é feita a sincronia que faz o disparo dos dados para a nuvem. Mas hoje já é possível, sim, fazer offline. Inclusive, aquela própria inspeção, ela estava sendo feita offline, e aí vai sendo armazenado ali, no caso, na memória do tablet, e aí feita a sincronização e disponibilizado em nuvem. Legal. A Michele escreveu que a AWP é realmente fundamental em todo o ciclo de vida do projeto. Melissa e Guilherme, parabéns pelas apresentações. Tanto no DR como na Concremat, já houve projetos em 5D para obras lineares?
Melissa, se quiser responder primeiro, aí, fique à vontade. A gente ainda não chegou a aplicar. A gente vem estudando, né, as formas de como fazer essas interações todas, mas a gente ainda não está funcional, digamos assim, né? Certo. Realmente o 5D é um desafio ainda, a implantação dele em todo o potencial que ele é capaz de atingir, né? O que temos de aplicações, como eu trouxe um pouquinho no case ali relacionado o estudo de acesso de barragens, nessas simulações trabalhar com a variável custo. Então, eu pego meus principais insumos ali e faço nas simulações já consigo entender ali o quanto vai ter de variação de custo, né? Então, exemplo, um outro projeto que estamos em andamento, que é uma ponte que vai ser executada. Nessa ponte, os principais insumos ali vão ser concreto e aço, sem dúvida, e aí justamente nessas simulações a gente entra com o atributo custo para conseguir entender ali tanto a variável tempo, né, o que vai impactar, e também a visão ali espacial de como aquela frente pode ser atacada, mas sempre de olho ali na flutuação de custo ali, o quanto isso pode prejudicar ou ajudar, né, na análise na melhor tomada de decisão do empreendimento. Certo. Lucimar, como que é na secretaria? Vocês já tiveram caso de uso do 5D em outro órgão? Na Prefeitura de Curitiba, né, nós estamos trabalhando num edital, né, entregaram agora a primeira fase de projeto, a gente exigiu, né, a extração de quantitativos e o link externo, né, então realmente a lógica que funciona hoje, por exemplo, em edificações, a gente não tem isso ainda em infraestrutura. Então, o que a gente consegue hoje, de uma forma, automatizar isso, né, extraindo, fazendo o link com código de serviço, por meio de VBA, numa planilha Excel, enfim. Então, isso que a gente tem trabalhado na parte de infraestrutura urbana, né? Obrigada, pessoal. Foram essas as perguntas de hoje. Parabéns pelas apresentações de vocês. Fala, Melissa. Eu posso ter uma perguntinha para o Guilherme? Duas, na verdade. Claro. Uma só para entender um pouco em relação à estrutura da Remate, se vocês têm, quando você falou do trabalho colaborativo, né, entre os técnicos, vocês têm todos esses técnicos dentro da Remate ou vocês têm subcontratações e vocês precisem fazer esse processo de integração externamente, né? Certo. Quando a gente fala de integração, e pensando especificamente, vamos colocar de projeto de construção, por exemplo, né? A gente sempre procura, se a gente tem um escopo que é de elaboração de projeto, a gente sempre costuma provocar o cliente de trazer algum representante que possa ter, que vai conduzir a construção daquele ativo pelo lado dele, mas também, como temos hoje o braço justamente tanto o braço de EPC, quanto uma equipe muito ampla de atuação em gerenciamento de obras, essa troca acontece de forma... É possível fazer que essa troca aconteça de forma muito fluida. Então, por exemplo, naquele caso que estávamos falando da ferrovia, uma troca com a área do cliente que vai ser responsável pela construção, né? Então, puxando essa integração. E aí, em termos da mesma forma acontece quando a gente tem contratos EPCM, né? A gente tem a integração tanto dos especialistas que existem dentro da Concremate, mas também sempre provocando a participação do cliente, de agentes do cliente que irão participar da etapa de construção. Então, acaba sendo uma frente muito colaborativa, tanto interna quanto com o envolvimento do próprio cliente. Entendi. E a outra pergunta é se você tem uma ideia em relação a custos, né, que a empresa tem ou teve, enfim, para a entrega desses produtos, né? Você tem uma dimensão assim de incremento de custos para essas análises, por exemplo, do Botafogo, né? Vocês fizeram uma análise 3D
e a princípio não sei se isso estava previsto, né, em contratação ou não, no contrato ou não, mas se você tem uma dimensão assim e tudo isso, todo esse incremento dessa tecnologia, dessa forma, né, dessa metodologia, implica no trabalho. Sem dúvida, um investimento inicial foi necessário. Isso aconteceu alguns anos atrás na Concremat para a estruturação de uma área específica de estudos e projetos. Então, teve um movimento lá atrás de investimento, de aquisição de softwares, capacitação, mobilização de pessoas. Então, isso veio lá da estruturação dessa área, além da nossa área aqui da DTIP, que é uma área de pesquisa e desenvolvimento, onde nós atuamos também na realização desses trabalhos e dessas análises. Então, não consigo te passar uma coisa muito direcionada, porque veio de um investimento da companhia ao longo como mostra aquela timeline, vem desde 2009 esse investimento acontecendo aí de certa forma. Então, ele vem sendo diluído aí ao longo dos anos. Pois é. Pois é. A nossa dificuldade, na verdade, é chegar nas empresas que tenham já esse, né, considerando, pensando em órgãos públicos, né, a forma de contratação né, enfim, não tem um direcionamento necessariamente, né, então fico pensando, né, de forma que a gente chega em empresas que tenham, né, esse, né, uma pesquisa e desenvolvimento, né, instituída na empresa, já tenha, né, esse conhecimento adquirido. Mas, ok, muito obrigada. Bom, então, em nome do Ministério da Infraestrutura, eu agradeço mais uma vez a presença aqui dos nossos convidados e a presença de todos vocês que estão aqui nos acompanhando até agora, né? Já estouramos um pouco o horário. Obrigada, pessoal. Até terça. Tchau. Obrigado, pessoal.